Ontem à noite, eu gostaria de repercutir isso aqui, mais uma vez, os jornais já tinham trazido isso, até numa primeira capa e tal, e ontem novamente repercutiu isso em um dos telejornais aqui do estado, falando do custo do aluno aqui no Espírito Santo, que o Espírito Santo teria o quarto maior investimento por aluno do país, mas que isso não se configurava no resultado do Enem, que enquanto o Espírito Santo está no quarto lugar em gastos, estaria só no 16º ou 17º lugar nas notas do Enem. É muito óbvio que a questão do investimento não necessariamente vai repercutir ali rapidamente nas avaliações. No entanto, faltou a matéria de ontem à noite, apenas, se eu não me engano, foi o Roberto Simões que foi entrevistado no final, que esclareceu um pouco isso, mas não ficou tão claro, porque ficou muito enfatizada essa ideia de que o Espírito Santo é um dos estados que mais investe na educação, gastando 8 mil e pouco, só que não especifica com que é que esses 8 mil reais são gastos efetivamente. Na conta da educação, tanto em nível da federação quanto dos estados e dos municípios, foram colocados uma série de coisas que podem ser importantes, mas que não vão parar dentro das escolas, no sentido de oferecer uma escola de qualidade, uma sala de aula de qualidade, professores muito bem formados. Porque boa parte desses gastos se dão com merenda, por exemplo, escolar, com transporte escolar, e o custo, o investimento aluno efetivamente, é muito inferior a isso. Então, assim, essas coisas precisam ser especificadas para não confundir a opinião pública, porque fica a ideia como se o governo estivesse gastando muito com as escolas, com a estrutura, com o pagamento de professores, e isso não estivesse dando resultado. A própria entrevista do secretário ontem, falou assim, eu tenho conversado com os alunos e os alunos reclamam, dizem que a escola é chata, as aulas são chatas, tá? Mas como são as escolas que esses alunos têm? Qual é a infraestrutura que o professor tem efetivamente para trabalhar na sala de aula? Porque é muito fácil, às vezes, você colocar a culpa na escola, no professor, na aula chata, sem considerar que o resultado daquele trabalho, ele não depende exclusivamente do professor, pura e simplesmente dessa forma, se você não tem toda uma infraestrutura. E tem outras coisas a serem consideradas, né? Como se dá o processo de formação dos professores, a formação continuada, o que se dispõe nas escolas de insumos para o trabalho adequado. As próprias salas de aula, em grande parte, são um inferno. Poucas pessoas passariam 4 horas e meia naquelas salas de aula e teriam vontade de aprender. Isso é uma questão muito óbvia. Então, assim, essas matérias muitas vezes são colocadas, parece-me que quase sempre com a ideia de culpar a escola pura e simplesmente, como se ela existisse por ela própria, ou então culpar o professor, como se ele fosse o único culpado por não estar havendo aprendizagem, por o aluno estar repetindo de ano e não sei mais o quê. Recentemente, tiveram a ideia infeliz, por exemplo, de estampar em alguns estados o índice do IDEB na porta das escolas. Então, qual é a ideia que perpassa isso? Culpar a escola e os professores exclusivamente por aquele IDEB que está ocorrendo naquela escola. Ora, a educação ela se faz sim através de investimentos, e para que ela funcione é necessário uma infinidade de subsídios. Eu já disse e volto a repetir, nenhuma escola terá resultado efetivo se ela não tiver 3 coisas: infraestrutura mínima, que é condições de trabalho, ou seja, a infraestrutura, professores bem formados e bem remunerados e condição de acesso e permanência do aluno na escola. E isso, esse terceiro item, ele não depende de um projeto educacional pura e simplesmente, ele precisa de um projeto que interligue outras secretarias ou outros ministérios, para dar conta efetivamente disso. Então, é muito ruim a ideia de que às vezes fique se colocando a culpa o tempo inteiro na escola, sem esquecer os outros detalhes. Por exemplo, os estados e municípios que já adotaram esse critério de colocar a nota do IDEB na porta das escolas, deveriam colocar a nota do IDEB na porta da Secretaria de Educação, na porta da Prefeitura, na porta do Palácio do Governo, na porta do Ministério da Educação, em Brasília. Por quê?
porque a educação depende de uma infinidade de vontades políticas, de projetos políticos, de investimento, para que ela efetivamente dê resultado. Deputado, Pois não, deputado Edson. parabenizá-lo pelo discurso. Nós somos aqui a bandeira da educação com outros deputados neste parlamento, mas eu queria voltar a um assunto com relação ao FIES, que a verba do FIES acabou. Quando eu falo da privatização do ensino, que infelizmente lá atrás privatizaram, abrindo inúmeras faculdades privadas no Brasil, eu queria que as pessoas começassem a refletir sobre o valor do FIES. Se você multiplicá-lo pela quantidade de alunos numa sala de aula, numa universidade, e levasse em consideração, tá, os 12 meses, que você vai perceber que o governo federal poderia criar novas faculdades, tá? Pagar melhor o professor e talvez gastar menos. Então nós temos um contraditório, nós temos o SISU, que ele trabalha o aluno na faculdade federal, e nós temos o ProUni, que acaba criando o FIES para poder então alimentar essa cadeia, que são as universidades privadas, e que nós teríamos que mudar esse modelo. Nós temos que evidentemente, promover a educação pública. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Obrigado, deputado Edson, concordo plenamente. Aliás, essa questão de como o processo do FIES está se dando, né, foi uma enganação do governo também no ano passado não ter dito que as regras seriam diferentes esse ano, e agora tem muitos alunos que já estavam no programa e estão sem o FIES. A gente tem que repensar a forma com que ele é feito, né, assim como outros programas, ou seja, nós ainda temos muito que caminhar quando falamos de educação, né? Muito obrigado.